Clarence e seus amigos estavam brincando no bosque, quando eles escutam trombetas vindo do céu. Assustados, eles vão correndo para casa imediatamente. Parece até que eles sentiram que algo ruim estava vindo por aí. Chegando em casa, Clarence espera com muito medo sua mãe chegar em casa. Ele avisa todo mundo para não sair de casa enquanto ela não chegar. E Jeff diz com um pouco de medo que sente que ela não vai vir. E, pra ser sincero, ele meio que tá certo. E logo após isso, Clarence chama a atenção deles pra uma coisa: tá chovendo sangue. E aparentemente essa chuva foi só o início. As plantas, ao entrar em contato com essa chuva, simplesmente derretiam. Minutos após isso, um símbolo estranho aparece na testa dos três, semelhante a uma cruz. 2 horas se passam e a mãe de Clarence ainda não chegou, além de não parar de chover sangue. Jeff, também com muito medo, fica tentando ligar pra sua mãe, mas sem nenhuma resposta. Aparentemente parece que a luz da cidade inteira dele foi totalmente cortada. Enquanto tudo isso está acontecendo, Clarence está vendo TV, que tá em completa estática. Até que algo semelhante a um aviso americano, como se fosse um plantão da Globo, começa a passar na TV. E aparentemente era o presidente dos Estados Unidos. E ele começa a dizer algumas coisas. Aqueles que levarem o selo em suas testas serão preservados pela graça divina. Aqueles que não possuíram, como pecadores, não devem erguer o olhar ao céu. Benditos aqueles que buscam refúgio na fé, pois a terra já não será a mesma. Abracem com devoção a chegada de uma nova era sob o desígnio de Deus. Pô, nessas horas aí eu não ia ter cabeça pra isso. Provavelmente eu já tinha estourado minha cabeça com uma escopeta ou alguma coisa assim. E o Sumo se questiona: quem seria esse tal Deus? E não dá tempo nem deles pensarem direito. Um grande meteoro cai do lado de fora. Pelo estrondo, não foi tão forte. Parece ter caído pelo meio do oceano. Algum tempo depois disso, Jeff faz sanduíche para todos comerem. Só que com a situação que tá todo mundo ali, eu imagino que ninguém tinha fome. Ele menciona que se forem ficar presos ali, provavelmente não iam ter muito tempo. E a comida é escassa, e eles não iam durar tanto tempo assim. O Clarence segue preocupado com sua mãe. Já se passaram 6 horas desde o início do apocalipse, e aparentemente nada de novo aconteceu. O Clarence vai no banheiro para refletir um pouco, olhar um pouco no espelho. E no reflexo, ele vê o rosto do Gibbons, aquele molequinho bizarro que não falava e aparentemente se comunicava por telepatia, e todo mundo levava isso como totalmente normal. Aquele moleque era esquisito pra caralho, tinha mau medo dele. E ao longo dessa AU, ou Analog, ele continua aparecendo, e vocês já vão saber o motivo disso. E óbvio que o Clarence não conta aos seus amigos o que aconteceu, pra não preocupar mais eles. Nesse momento a chuva de sangue até que parou, mas começaram a soar mais trompetes, e outro grande asteroide caiu aqui na Terra. Dessa vez o impacto sendo 3 vezes mais forte que o anterior. E Jeff liga a torneira e diz que eles precisam achar um modo de sair dali o mais rápido possível. Por quê? Porque a água tá preta, tá? Na real não tá preta, tá meio que da cor de sangue. E sem água potável, eles não iam durar muito tempo. Clarence insiste muito em esperar sua mãe chegar, mas o Samu simplesmente manda ele calar a boca e diz pra eles buscarem ajuda. Alguém ou algo bateu na porta. Tenso, Clarence abre a porta e quem estava lá era o Percy, amigo deles, que pela cara não estava muito bem. Ele diz que a sua mãe sempre lia para ele Apocalipse 21:1, que se pesquisarmos está escrito: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe." Clarence, confuso e muito preocupado, pergunta o que ele quis dizer com isso, e ele diz: "Minha mãe teve a má sorte de olhar para o céu. Sabe onde está sua mãe? Não olhou para o céu ainda, né?" Ao Clarence olhar para o céu, o que ele vê não é uma coisa muito boa. Amigos, esse foi o fim do volume 1. Nesse primeiro volume, nos é revelado alguns QR Codes. Mostra algumas coisas extras, pode-se dizer assim. No primeiro código, nos leva para um vídeo, onde o pai do Sumo está andando, vendado e bem lento. O título do vídeo está de cabeça para baixo, escrito: "Sumo, onde você está?" E na descrição também tem algo escrito: "Sumo, seus irmãos estão esperando em casa." E analisando um pouco mais o vídeo, tem sombras no céu, indicando que os outros também foram subjugados pela sua ira. Valeu, bonito pra caralho. O segundo QR Code leva a gente pra outro vídeo, intitulado I'm Sorry Clarence,
Me desculpa, Clarence. No vídeo, Percy fica olhando pro céu e em seguida diz que minha existência seja um reflexo de sua vontade. Tudo que faço, eu faço apenas por você. E o vídeo acaba com ele pegando uma chave de fenda e nada mais. Imagina como é que tá a mente do palhaço essas horas. O volume 2 já começa daquele jeitão, com o Clarence observando seus pais mortos voando sobre ele. Logo depois disso, Percy diz que eles mereceram por pecar. E em seguida nos é revelado para que ele usar aquela chave de fenda. Percy parte para cima do Clarence, tentando golpeá-lo, enquanto diz, em nome de Deus, mas algo impede de machucar o Clarence, pois o Sumo dá uma tacada de beisebol na cabeça dele, deixando ele inconsciente, ou morto. Clarence, claramente traumatizado com tudo isso, olha para o céu e vê que o sol nasceu. Com a iluminação do sol, agora é possível ver todos os corpos dos pecadores, mas essa luz não dura muito, pois de absoluto nada, mãos seguram o sol, fazem ele desaparecer completamente, deixando uma grande escuridão pelo mundo. Clarence e seus amigos voltam pra dentro de casa. Jeff conversa com Clarence e diz que deve ter sido horrível ver aquilo lá fora. Olha a cara do Clarence. E ele diz que pode contar com nós para o que quiser. Outra pessoa bate na porta. E é o pai de Sumo, que estava procurando ele. E finalmente eles se encontram. E diz que vai levá-lo para casa. Sumo, claramente mal da cabeça, pergunta o que era tudo aquilo que estava acontecendo. E ele diz que não faz realmente a menor ideia, mas diz que tem uma sugestão. Aparentemente, é a hora do julgamento final. E um deus ou algo do tipo está levando os pecadores. Sumo pergunta por que ele está cobrindo os olhos. E se pergunta se ele poderia ver tudo aquilo que está acontecendo. Ele diz que pode ver um pouco. Imagino que por uma brecha embaixo da venda. Dando de o assunto, o pai do Sumo pergunta o que aconteceu com Clarence. O Sumo não responde, apenas diz, apenas não olhe para o céu. O pai de Sumo diz para os três se prepararem, que eles estavam de saída. Jeff pergunta se antes dele irem para outro canto, se poderiam passar na casa dele. Ele quer saber se suas mães estão bem. O pai de Sumo diz que sim, então eles se preparam para ir. E em um frame, logo após isso, mostra que Percy está vivo. Enquanto os quatro estão caminhando para a casa do Jeff, Sumo tem uma alucinação. Ele se vê crucificado, e isso claramente abala ele. Eles chegam na casa do Jeff, batem na porta e de lá sai a mãe do Jeff, com a faca e com muito medo. Logo se acalma quando percebe que era o Jeff lá. Ela erra nas palavras e quase fala que achava que o Jeff tinha morrido. Ela os convida para entrar na casa e agradece ao pai de Sumo por trazê-los vivos. E a outra mãe do Jeff pergunta o que aconteceu com os pais de Clarence e por que eles não vieram juntos. E ele responde, imagino que o que aconteceu com todos lá fora. Durante a conversa, Jeff e seus amigos olham pela janela e veem o que parece ser uma chuva de meteoros. A quinta trombeta soou. Semelhantes a coroa, aparecem olhando fixamente para ele. E esse foi o fim do volume 2. Procurando sobre isso na Bíblia mesmo, descobrimos que em Apocalipse 9:1-6 nos dá algumas respostas. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. A fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder, como os escorpiões da terra. Eles receberam ordens de não causar dano, nem à relva da terra e nem à flora, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. As criaturas bizarras que vimos são apenas a representação dos gafanhotos da Bíblia. Eles estarão lá para fazer os pecadores sofrerem por 5 meses inteiros, sem nem poder alcançar a morte. Em um certo momento do vídeo, sendo mais específico no 3:41, aparece um papel escrito: por que evitam ir aos céus? E no fundo de tudo aquilo está o rosto de Gilben, sangrando, igual daquela vez no espelho. Agora por fim, durante o episódio nos mostram 4 QR Codes, e os 4 não levam para nenhum vídeo, levam para o Mediafire, e o nome desse download de forma gradual está escrito: a sua marca é mais que uma proteção, trabalhe nele. A Bíblia é diferente, está sempre te observando. E baixando todos eles, ele nos dá um quebra-cabeça, bem fodido de montar, e juntando tudo, forma o Gilben, com olhos vazios e uma coroa de espinhos, e vestido como Jesus, nos revelando que sempre foi ele, o tempo inteiro. Passaram 3 dias desde que chegaram essas coisas. E logo,
elas conseguiram entrar. Aparentemente, a mãe do Jeff foi picada por uma dessas coisas, e como resposta, o pai do Sumo atira na cabeça da criatura. Nós tapamos todas as entradas. Havia mais dessas coisas lá fora. E quanto a minha mãe... A mãe do Jeff não tá nada bem. Tem um puta caroço crescendo no pescoço dela, logo onde a criatura atacou, e aparentemente ela não vai durar muito. A água. Temos suprimentos para apenas 2 semanas. É isso. É o fim. Brechando para o lado de fora, Jeff tem uma alucinação. E dessa vez é ele carregando uma cruz com a coroa de espinhos. Não está me fazendo bem ficar neste quarto. Mas minha mãe disse que não podíamos sair. Mas... por quê? Essas coisas vêm para nós. A mãe do Jeff avisa eles. Se lembrem, meus meninos. Nada de sair. Até agora essa mulher tá muito suspeita pra mim. O pai de Sumo pergunta o motivo disso, mas ela apenas anda ignorando ele. O pai de Sumo apenas quer levar seu filho pra casa. Para sua mãe. E a mãe do Jeff fala friamente. Provavelmente ela morrerá também. Ele questiona ela do porquê dessas tais palavras. E ela apenas pede para ele a seguir. Ela pede para ele ler Kilbentorius 9:13. E ele começa a ler. Os 4 querubins foram libertados da sentença, juntamente com os 140 mil selados, prontos para a batalha. Estavam preparados para a hora, dia, mês e o ano, para executar justiça sobre um terço dos homens condenados. Ele cita não ser um dos mais religiosos, e ela explica para ele que chegou o 6º dia, e a 6ª trombeta iria tocar, e os meninos virariam um perigo para todos. Eles têm que pensar em algo, antes que... Eles reparam que as criaturas estão voltando aos céus. Isso poderia significar uma coisa. Um barulho muito alto seguido por um grito vem do quarto dos garotos. Abrindo, ela vê uma cena horrível. A mãe de Jeff sai de lá correndo para avisar o pai de Sumo o que aconteceu. Quando... o pai de Sumo estava tremendo de medo, mas ele nem teve tempo de reagir, quando o Percy aparece atrás dele com uma chave de fenda e o mata. Com todos finalmente mortos, eles levam os corpos dos adultos para fora da casa. Percy diz que agora ele estará satisfeito, que o céu sangre por ele. Shed blood for me. I accept a gift. What did you give me? Total reset. Doors next. Next up. Back up. O Gilben era o deus daquele universo, criou a Terra e todos os vivos nela, mas nunca foi agradecido por tal ato. Como disse, o nome era para ser o mais amado e temido em suas bocas. Porém, ele foi esquecido, e alguns nem mesmo acreditavam que ele existia, mas ele buscava uma solução para tudo, sendo sempre o total reset. Todas aquelas versões que vimos do Clarencio eram tentativas de um deus frustrado com sua criação, e esse é o fim de Clarence Tapes. E gostaram? Do caralho, né? Eu gostei muito de acompanhar e fazer o roteiro desse vídeo. E pra quem chegou até o final do vídeo, deixa o like e se inscreve pra eu saber que você gostou. Eu não pretendo trazer terror sempre. Meu foco vai ser sempre na atualidade e todo tipo de nerdice que eu achar por aí na net. É só isso. Eu vou ficando por aqui. Falou, amigos.